Olá, a síntese está no ar. Agora nós vamos rever os destaques dos julgamentos da semana do plenário do Supremo Tribunal Federal, o que você, amigo da TV Justiça, pôde acompanhar em direto do plenário. Hoje nós vamos rever os destaques dos dias 26 e 27 de agosto de 2009, respectivamente quarta e quinta-feira. Lídia Leite, uma semana que teve uma movimentação muito grande no Supremo Tribunal Federal, inclusive do ponto de vista da cobertura da imprensa, particularmente por causa do julgamento, do recebimento ou não da denúncia contra o ex-ministro da Fazenda, Antônio Palocci. Com certeza, foi um dos principais destaques, na verdade o principal destaque da semana nos julgamentos do plenário do Supremo, até mesmo porque havia uma expectativa não só da mídia, mas das pessoas como um todo que esperaram ontem a decisão a respeito do recebimento da denúncia ou não contra essas pessoas envolvidas. Ele tem inclusive uma repercussão do ponto de vista eleitoral, que tem chamado bastante atenção, pois isso... O resultado desse julgamento poderia ser a diferença dos rumos até mesmo em relação às eleições de 2010. Mas isso é uma outra história que a gente vai falar daqui a pouco, que a gente vai falar não hoje, mas vamos acompanhar, porque são questões que têm uma relação direta com questões de cidadania e da justiça. E no caso também temos mais outras questões que foram entre esses julgamentos, como a questão dos juizados especiais. Com certeza. Essa semana foi realmente uma semana cheia de debates a respeito da Lei 9.099 de 95, que é a lei dos juizados especiais, tanto no primeiro dia de sessão de julgamento, na quarta-feira, como também na questão do ministro Palocci. Houve um debate a respeito de suspensão condicional do processo, que justamente está previsto na lei 9.099, que é a lei dos juizados especiais. Isso então, sim. Quem quiser se aprofundar um pouco mais sobre essa lei, basta assistir à sessão plenária, tanto da quarta quanto da quinta-feira. E daqui a pouquinho nós vamos entrar em detalhes a respeito desta questão, mas primeiro vamos retornar ao plenário do Supremo Tribunal Federal na quarta-feira, dia 26. Um dos julgamentos em destaque neste dia é o recurso extraordinário 590.409. Relator ministro Ricardo Lewandowski. Ministério Público Federal apresentando um recurso extraordinário contra uma decisão do Superior Tribunal de Justiça, o STJ. O STJ, aquela corte, negou o provimento a um agravo regimental e, nesse sentido, acabou afirmando a competência do STJ para apreciar e julgar conflito negativo de competência entre juizado especial federal e juízo federal da mesma seção judiciária. Lídia, na verdade, vamos ao início do processo, já que se trata de um recurso extraordinário, ou seja, o processo ele vem subindo sucessivamente. Ele começa na origem, é um caso que tem seu início com uma ação declaratória de união estável, ou seja, um casal que já vivia em união estável e, para efeitos de fins de pensão por morte, neste caso, pede para que a Justiça declare a existência daquela união estável durante um determinado período. O juiz da 7ª Vara Federal do Rio de Janeiro, ele declinou da competência, ou seja, ele disse que não poderia julgar aquele caso, argumentando que esta causa necessitaria uma ampla apresentação de provas, a chamada dilação probatória, e o que seria incompatível com o rito sumário previsto exatamente para os juizados especiais. Da mesma forma, o juiz federal da 35ª Vara Federal, também do Rio de Janeiro, declinou da competência, disse que o caso também não era com ele, porque o valor da causa estaria dentro do limite que estabelece a competência do processo para o juizado especial. Aí, Lígia, teríamos aquela situação que seria o conflito negativo de competência, ou seja, eu sou juiz, você é juíza, um determinado caso vem, eu digo, não é comigo, por uma série de motivos eu não posso julgá-lo. E você diz que também não é com você. Isso seria o conflito negativo de competência. Isso, seria um conflito negativo de competência e, na verdade, ele surgiu em virtude de um conflito entre o Juizado Especial Federal e uma vara federal, ou seja, Justiça da Primeira Instância, que não é o Juizado Especial. Ou seja, essa ação declaratória de união estável, ela se iniciou não na 7ª Vara Federal, e sim no 7º Juizado Federal. O juiz entendeu que, por ser uma causa que precisava de ampla produção de provas, ou seja, poderia ser um rito mais demorado do que o normal, ele entendeu que não caberia, então, ser julgada aquela ação no 7º Juizado Especial
federal. Então declinou, disse, não, eu não sou competente para julgar essa causa. Declínio da competência para a Justiça Federal, que tem o poder de julgar causas mais amplas e que necessita de mais provas a serem produzidas. Aí o caso foi parar no STJ, que tomou uma determinada decisão, mas aí o processo veio ao Supremo Tribunal Federal, por quê? Veio ao Supremo através de um recurso extraordinário, justamente por causa dessa decisão do STJ, que se declarou competente para decidir esse conflito que havia entre o juizado especial e a vara federal. Então o STJ disse, não, o STJ é o competente. Chegando ao Supremo Tribunal Federal, para justamente decidir se a decisão do STJ está correta ou se, na verdade, seria um outro tribunal o competente para decidir esses conflitos que surgirem entre juiz federal de juizado especial e juiz federal de uma vara federal. Quem seria, então? Vamos acompanhar o julgamento a partir de trecho do voto do ministro relator Ricardo Lewandowski. Penso que a competência para dirimir o conflito em comento é do Tribunal Regional Federal, ao qual ambos, o juiz suscitante e o juizado suscitado, estão ligados, no caso, o TRF2, pois tanto os juízes de primeiro grau quanto os que integram os juizados especiais federais estão vinculados àquela corte, o que exclui, no meu entender, o exame dos conflitos surgidos entre eles pelo Superior Tribunal de Justiça, como pretendo demonstrar na sequência. Com efeito, no meu entender, o liame de ambos com o tribunal local resta caracterizado por quê? 1. Os crimes comuns e de responsabilidade dos juízes de primeiro grau e das turmas recursais dos juizados especiais são julgados pelo respectivo Tribunal Regional Federal. E 2. As varas federais e as turmas recursais dos juizados especiais federais são instituídos pelos respectivos tribunais regionais federais, estando subordinados a eles administrativamente. Observo, a propósito, que esta Suprema Corte já decidiu que o Tribunal Regional Federal é o órgão competente para o julgamento dos crimes comuns e de responsabilidade praticados por juízes de primeiro grau e das turmas recursais dos juizados especiais. Tal entendimento encontrou expressão no julgamento do HC 86834 de São Paulo, relatado pelo eminente ministro Marco Aurélio, que apresenta a ementa abaixo, da qual também extrai um pequeno trecho. Diz o ministro Marco Aurélio, disse o ministro Marco Aurélio, naquela impetração, o seguinte: competência habeas corpus, ato de turma recursal, estando os integrantes das turmas recursais dos juizados especiais submetidos nos crimes comuns e nos de responsabilidade à jurisdição do Tribunal de Justiça ou do Tribunal Regional Federal, incumbe a cada qual, conforme o caso, julgar os habeas impetrados contra ato que tenham praticado. Digo eu, então, que este julgado, inclusive, redundou na revogação tácita da súmula 690 desta Casa, segundo a qual competia, entre aspas, originariamente ao Supremo Tribunal Federal o julgamento de habeas corpus contra decisão de turma recursal de juizados especiais criminais. A esse argumento soma-se o de que os juízes de primeiro grau e as turmas recursais dos juizados especiais são instituídos pelos respectivos tribunais regionais federais, estando, portanto, subordinados a eles administrativamente. Lídia, fatiando, portanto, esse trecho do voto do ministro. Esse trecho diz exatamente que tanto o juizado especial federal quanto os juízes federais que são titulares ou substitutos em varas federais, eles estão hierarquicamente subordinados ao TRF daquela região. Nós temos hoje 5 tribunais regionais federais. Neste caso, especificamente, estava se tratando do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, que é o do Rio de Janeiro e do Espírito Santo. Então, o ministro ele fez algumas análises a respeito de decisões passadas do Supremo, no sentido de que quando existe um conflito entre juiz federal que ocupa um juizado e um juiz que atua numa vara federal na primeira instância, haveria então a decisão desse conflito seria do TRF que atua naquela área e não do STJ. Foi exatamente isso que o ministro entendeu. Bom, vamos continuar acompanhando o voto do ministro Ricardo Lewandowski. Vamos ao final do voto para, depois de sedimentar algumas destas questões e, como disse a Lídia, citando inclusive jurisprudência da Corte, vamos ver qual foi a conclusão do ministro Ricardo Lewandowski. Se não é possível
qualificar as turmas recursais como tribunais, não é lícito, em consequência, concluir que os juízes dos juizados especiais já estão a elas vinculados, salvo e exclusivamente no concernente ao